Então, mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Nós vamos falar de um tema que remete à nossa história. Quando eu estava já na Juventude Espírita Nina Aroeira, eu sempre tive uma aproximação muito forte com o tema da mediunidade. E quando eu tinha exatamente 15 anos, eu tive o desejo de participar de reunião mediúnica. E eu fui até o tio Divaldo, meus pais frequentavam a reunião, né, dia de quarta-feira, e eu acompanhei eles nessa quarta-feira e pedi ao tio Divaldo para poder frequentar a reunião mediúnica. E naquele tempo, né, há mais de 40 anos atrás, a resposta foi não, e disse que chegaria meu tempo. E, de fato, chegou meu tempo. Há 22 anos, eu frequento uma reunião mediúnica da casa, na Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção, e em um outro dia da semana, que é o dia de hoje, eu dirijo uma outra reunião mediúnica. Vai completar 18 anos. Então, essa aproximação com o tema já é antiga, e a gente sabe que não vem dessa experiência. E quando nós estivemos em 2013, aí fazendo seminários com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós fomos ao KSSF e fizemos um seminário. E hoje a proposta é trazer a qualidade na prática mediúnica. Esse seminário ele foi dividido em 2 momentos, então nós estamos começando hoje e vamos finalizar na próxima quinta-feira. Nesta tela, vocês observam que falar de mediunidade, nós não podemos nos afastar do livro dos médiuns. Então, ele é um livro que tem que ser a nossa referência no que diz respeito às questões da mediunidade. Mas nós utilizamos muito, além do livro Qualidade na Prática Mediúnica, que foi colocado no convite, o Intercâmbio Mediúnico, que é psicografia de Divaldo pelo espírito João Cleófas, e Mediunidade, Desafios e Bênçãos, também psicografia de Divaldo, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, o nome ao qual atribui o projeto. Então, nós também fazemos parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda e vamos trazer um pouco deste tema, que é qualidade na prática mediúnica. O próximo slide, ele nos apresenta uma ilustração trazida neste livro em serviço mediúnico, que é psicografia de Raul Teixeira, e em um dos seus capítulos nós temos essa assertiva: o exercício da mediunidade iluminada pelo pensamento de Jesus abre-se como bem-aventurada estrada, permitindo que transite por ela incontável número de sofredores desarmonizados com a própria consciência. Então, nesta afirmação, nós podemos ver logo no começo que, para o exercício, nós precisamos ter em nós o pensamento de Jesus. Pensar em Jesus é pensar no evangelho que ele nos trouxe e que ele próprio nos deu o exemplo de mediunidade quando se mantinha em permanente conexão com o Pai, Deus, nosso Pai Criador. Abre-se como bem-aventurada estrada, ou seja, feliz de nós que temos a oportunidade de estar transitando por essa estrada. E através deste trânsito, nós podemos levar àqueles sofredores, àqueles que muitas vezes anteciparam o seu retorno para o mundo espiritual, abreviando o seu tempo de vida, e eles são aliviados em alguns momentos quando são trazidos
para as reuniões mediúnicas, onde eles têm a oportunidade de deixar um pouco a sua carga material, que ainda permanece no seu ser espiritual, justamente pelo fato dele ter abreviado o seu retorno à verdadeira vida. Então, todos nós que pensamos neste exercício da mediunidade, através das reuniões mediúnicas, nós precisamos pensar que existem uma série de requisitos necessários para que o nosso trabalho ele tenha qualidade, como nós vamos ver no próximo slide. Nós temos trazido no livro Médios e Mediunidades, que nós mostramos no início de psicografia de Divaldo Franco, através de João Cleófas. Então, ele diz que a mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo. Quando nós lemos a palavra compromisso, não podemos deixar de lembrar que cada um de nós estabelecemos um compromisso quando nós reencarnamos. Este compromisso foi assumido em nosso planejamento reencarnatório. Há um relato no livro Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, através do espírito Irmão X, no capítulo 15, O Compromisso. Qual é este relato que o próprio nome está dizendo do título do capítulo, O Compromisso? Houve uma solicitação, através da prece, de uma mãe que pedia a intercessão por sua filha, que estava passando por um processo obsessivo. Quando este pedido chegou ao mundo espiritual, os benfeitores pensaram que, onde aquela mulher morava com a sua filha, existia um médium que havia reencarnado 36 anos antes. O nome dele era Alberto Nogueira. Alberto Nogueira não era conhecido daqueles que receberam pedido de auxílio para sua filha. E por conta disso, os benfeitores resolveram buscar a ficha de Alberto Nogueira para ver qual tinha sido o pleito feito por ele para a presente existência. E, ao ler atentamente, eles ficaram impressionados com os pedidos que ele fez através da sua carta de rogativa para o retorno à experiência carnal. No seu pedido, ele dizia que havia sido um delinquente em relação às leis de Deus. Então, ele faz uma série de solicitações justamente para poder expiar os seus débitos do passado. Então, ele relata que ele levou muitas pessoas à miséria, à fome, ele roubou, ele matou, ele também induziu ao crime, e por conta do reconhecimento dos seus delitos, é aquilo que nós sempre apontamos. O reconhecimento do nosso débito, ele nos faculta uma tomada de consciência para essa necessidade de refazer estes caminhos pelos quais nós percorremos de maneira equivocada. Então, Alberto Nogueira, ele solicitou da espiritualidade a cegueira, a surdez, a mudez, a lepra, a ausência de família. Ele solicitou também passar pela fome, para que tudo isso junto auxiliasse nos débitos do seu passado. Então, vamos pensar inicialmente qual é o nosso movimento quando estamos na espiritualidade, que tomamos consciência de que é o retorno à carne que nos favorece essas expiações e esse refazimento do passado. Mas, naquele momento que nós fazemos este pleito, este pedido para o retorno, nós estamos motivados
para poder refazer o equívoco. No entanto, quando nós mergulhamos no corpo de carne, tudo quanto foi feito de pedido e que nós acordamos, nós temos uma série de dificuldades ao atravessarmos essas experiências. E em resposta ao pedido de Alberto Nogueira, a espiritualidade responde que o Senhor pede misericórdia, mas não sacrifício. Que ele retornará em uma experiência com uma família, ele vai passar pelos naturais desafios, mas nada daquilo que foi pedido por ele vai chegar para a sua experiência. A espiritualidade requisita dele o exercício da mediunidade por 30 anos. Quando ele completasse 30 anos de vida, ele começaria o exercício da mediunidade. Passado este período por 30 anos, ou seja, aos 60 anos, ele estaria pronto para o seu desencarne. Não podemos esquecer que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Então, a sua escolha, apesar do compromisso que nós assumimos perante os nossos benfeitores, que estudam com muito cuidado o nosso retorno, para Alberto Nogueira, ele acolheu aquelas instruções da espiritualidade, achando que, diante do que ele havia solicitado, era como se fosse uma coisa que não iria exigir dele muito sacrifício, e acolheu. Aos 30 anos, ele deveria começar o exercício da mediunidade, e aos 60 anos, ou seja, 30 anos de serviço mediúnico. O que aconteceu? Ele realmente começou o exercício da mediunidade aos 30 anos. Quando houve esta solicitação, esse pedido de socorro, e que ele seria o médium a receber aquele espírito que obsidiava a jovem, ele tinha 32 anos. Quando os espíritos chegam à residência daquela mãe, de cara, eles se deparam com o espírito que obsidiava a sua filha. E intui a mãe a levar a sua filha para o centro, onde era dia de reunião mediúnica, e provavelmente Alberto Nogueira estaria para poder auxiliar. A mãe, recebendo aquela intuição, se dirige para o centro. Entretanto, ao chegar lá, ela não encontra o Alberto Nogueira que iria ajudar a sua filha. E o dirigente da reunião mediúnica, intuitivamente, ele responde ao grupo que estava oferecendo socorro àquela jovem, dizendo que Alberto Nogueira já tinha se afastado do serviço mediúnico e que ele não sabia o motivo, e intuiu para que pudesse procurar Alberto Nogueira na sua residência. E assim, a espiritualidade intui aquela mãe a levar a sua filha à residência de Alberto Nogueira. Assim ela faz. Quando chega lá, que bate a porta, era passado das 20 horas, ele abre a porta e a mãe, diante da sua aflição, relata a sua dificuldade e pede a ele o auxílio para aquela situação. Então ele diz que ele já tinha se afastado da mediunidade há algum tempo, porque ele não sabia se de fato ele tinha adoecido por conta do exercício da mediunidade ou se de fato foram as circunstâncias da vida. A mãe implora, fala mais uma vez das necessidades da sua filha, e ele, de maneira sarcástica, diz que ele, como pai de família, precisava trabalhar para angariar recursos, o que a mediunidade não lhe oferecia. E por conta disso, ele só conhecia quem trabalhava de graça, que era o burro, e assim encerrou aquele diálogo. Então, voltando ao que nós encontramos na assertiva de João Cleofa,
Cleófas, que a mediunidade é um compromisso grave, nós precisamos ter consciência deste compromisso que nós assumimos perante o trabalho mediúnico. Quando nós falamos da mediunidade, deste compromisso, isso atribui não somente ao médium que dá a passividade, que passa por todas as suas questões de ordem física, muitas vezes previamente ao dia da reunião, durante a reunião, após a reunião, mas esse compromisso, ele diz respeito a cada um de nós que somos integrantes de uma reunião mediúnica. E que, continuando, para o indivíduo que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir. Então, nós temos este compromisso assumido que está gravado em nosso consciente. A nossa consciência, intimamente, ela tem a noção desse compromisso que assumimos. E se não levarmos a efeito este compromisso assumido, nós iremos responder com aquilo que foi a nossa escolha. Se optamos para exercer com qualidade o nosso compromisso, os resultados eles serão satisfatórios para nós mesmos. Então, este compromisso que nós assumimos com o trabalho mediúnico, ele deve ter objetivos elevados. Então, como está posto pelo próprio João Cleófas nesse capítulo, né, do livro Médios e Mediunidades, capítulo 9 e 10, não se trata de objetivo vulgar para exibicionismo barato. Quando a gente fala de exibicionismo, nós estamos chamando a atenção daqueles que tentam se projetar no exercício da mediunidade. A exemplo de médiuns, aí estamos falando de fato daqueles que têm o afloramento da mediunidade e que começa a dizer que ele recebe os espíritos elevados, se é um médium que psicografa, que as suas são as mensagens mais elaboradas, mais que trazem mais elevação, né? Então, a mediunidade não pode levar o médium à promoção pessoal, conforme está posto. Tudo isso nos faz pensar neste compromisso e na qualidade do que vamos estar executando no compromisso que nós assumimos. Podemos passar para o próximo slide. Ainda, nós já temos aqui Joana de Ângeles, que na psicografia de Divaldo Franco, no livro Espírito e Vida, capítulo Glórias e Mediunidade. Se te candidatas à mediunidade, renuncia a qualquer glórias. Então, é aquela questão que nós trazemos de que muitas vezes o médium, ele traz a sua vaidade, ele se acha o mais experiente, ele se acha que é aquele que recebe os espíritos mais elevados. Então, é preciso a renúncia a isso, ainda que aquele seja o médium que está recebendo tudo isso. Se ele é o intermediário que traz as mensagens mais elevadas, significa que ele tem o preparo para poder receber isso. Porque a mediunidade, ela é sintonia. Vamos falar de sintonia não somente para aqueles que recebem os espíritos, mas vamos pensar naquelas pessoas que estão em uma reunião e que a gente pode dizer que são os assistentes, são aqueles que vão vibrar para que os médios possam captar de melhor maneira aquela mensagem. Então, vamos pensar, se estamos naquela reunião, naquele trabalho, então, é preciso que os nossos pensamentos, eles estejam na direção do trabalho, para que nós possamos, de fato, atender àquela demanda, àquele compromisso. Tudo isso vai nos trazer
de alguma forma, algumas inquietações, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem emocional, e cada um de nós precisa reconhecer estas demandas e não tomar uma atitude como Alberto Nogueira tomou, quando ele pensou que, pelas indisposições que ele começou a apresentar, inclusive interferindo na sua saúde, isso era devido à mediunidade, e por conta disso ele se afastou daquele compromisso. Porque, como está posto aí, a jornada de espinhos, palavras de Dona Joana de Ângeles, pés sangrando e mãos feridas. Este exercício nos leva a, muitas vezes, a querer sair, largar o trabalho, quando de fato essas dificuldades surgem exatamente para nos fortalecer mais para o trabalho, para o nosso amadurecimento e também para o nosso processo de libertação. Porque não podemos pensar que vamos estar desenvolvendo e atuando como médios no exercício da mediunidade como um prejuízo para nós. Se, como é as palavras colocadas de Dona Joana de Ângeles, espinhos, pés sangrando e mãos feridas, isso é numa linguagem figurada, porque as nossas mãos não estarão feridas, nem os pés estarão sangrando, mas tudo isso para poder nós pensarmos nessa jornada que apresenta muitas vezes desordens, não somente para os médios, para o dirigente, para os doutrinadores, que são os dialogadores, para os assistentes, são aquelas indisposições que previamente ao dia da reunião começa a apresentar. E isto vem nos sinalizar que nós precisamos estar alertas para que estas pequenas indisposições não venham a nos afastar do trabalho e, em apresentando essas condições, nós possamos fazer um mergulho em nosso íntimo para ver de que maneira nós poderemos melhorar estas indisposições, trazendo qualidade para o trabalho. Então, ainda continuando na fala, o silêncio, o culto no dever e o autoconhecimento. Como nós conseguimos fazer este silêncio? Porque o silêncio é interior. Nós, muitas vezes, estamos no silêncio exterior, mas a mente está naquele turbilhão de ideias, de desejos. Então, nós precisamos trabalhar para este silêncio mental, nos afastando principalmente no dia da reunião. O preparo não é somente para o dia, mas principalmente no dia. Se estamos em nosso ambiente de trabalho que apresenta alguma dificuldade, algum desafio, alguma coisa, porque a espiritualidade inferior também estará atenta, moverá os seus recursos para que tenhamos indisposições, tenhamos contrariedades, estejamos ansiosos. Tudo isso é um alerta. E se nós verificamos que a nossa mente ela não consegue silenciar, o que é que nós podemos fazer? Buscar uma leitura, abrir um livro de mensagem e fazer a leitura, muitas vezes, de uma frase, de um parágrafo, e tentar levar a sua mente para as reflexões do que aquela frase, do que aquele parágrafo estão lhe dizendo. Ah, mas eu estou no trabalho e eu não tenho naquele momento um livro. Vamos buscar uma música que possa nos levar a esse silêncio, nos levar a esta quietude, porque o exercício mediúnico, todos nós que fazemos parte desta equipe, nós precisamos silenciar para melhor favorecer a influência, a interferência da espiritualidade superior, dos dirigentes daquela reunião, para que os resultados eles sejam mais efetivos. É claro que todo trabalho mediúnico ele sempre vai ter um resultado positivo. Só que
Essa positividade pode ser muito maior na medida que cada um destes membros eles trabalham no conjunto, individualmente, para trazer um melhor resultado no conjunto. É como o próprio Allan Kardec coloca no capítulo 24, item 331, falando que uma reunião é uma corrente que se forma. E esta corrente ela estará melhor alimentada a partir da alimentação individual de cada um. Então, este silêncio, se eu faço a minha parte, mas outros membros do grupo não conseguem fazer a sua parte, isso terá interferência no trabalho. Culto do dever e o autoconhecimento. Esta é a regra básica para a nossa vida, independente de nós estarmos envolvidos no exercício da mediunidade. Aquele que busca se conhecer conforme a orientação de Santo Agostinho, em resposta à questão 919A de O Livro dos Espíritos, estará trabalhando para o combate às suas más inclinações. Fazer a reflexão diária, ela nos orienta o melhor caminho para o trabalho interior que se faz necessário em nosso processo de mudança. Cada um de nós é responsável por tudo quanto executa no seu dia a dia. É claro que muitas vezes nós somos impulsionados para determinadas atitudes que nos elevam, que nos promovem, mas também que nos coloca para baixo. Se nós fazemos esse exercício diário, iremos reconhecer aquilo que ainda se apresenta como fragilidade em nós, buscando os recursos disponíveis para esse processo de mudança e de renovação. Isso é necessário no nosso trabalho mediúnico. Vamos ver o slide a seguir. A mediunidade, ainda no livro Espírito e Vida, no capítulo Na Seara Mediúnica. É um solo de serviço edificante. Todas as indisposições, aquilo que acomete o nosso físico, as nossas emoções, decorrente do exercício da mediunidade, nós teremos um resultado adiante que irá nos favorecer. O próprio João Cleófas, ele coloca que a caridade que nós fazemos para o outro no exercício mediúnico é um resultado que se reveste para nós mesmos. Quando nós estamos nesse trabalho dito por ele próprio, através do livro Intercâmbio Mediúnico, ele diz que cada um de nós que se dedica a esse trabalho está trabalhando pela própria felicidade. Então, é este solo de serviço edificante ao qual estamos trabalhando e dando conta do planejamento, do compromisso que nós próprios assumimos. Então, a base do trabalho, sacrifício e renúncia pessoal. Será que nós estamos dispostos a este sacrifício, a esta renúncia pessoal? Vamos pensar no caso que nós relatamos de Alberto Nogueira, para quem entrou depois, que está no livro Estante da Vida, no capítulo 15º, intitulado O Compromisso. Alberto Nogueira havia assumido perante a espiritualidade 30 anos de serviço na mediunidade. Com menos de 2 anos de serviço, ele já estava afastado. Ou seja, aquelas indisposições da sua saúde que começaram a aparecer, ele achou que deveria abandonar o trabalho mediúnico, porque ele era médium. Um detalhe que eu não disse na narrativa do caso. Os espíritos solicitaram no seu planejamento que ele tivesse pelo menos
8 horas semanais de dedicação à mediunidade. O que são 8 horas semanais se o nosso dia tem 24 horas, se a nossa semana tem 7 dias? Então, fazendo uma análise grosseira, é um pedido de tempo que ele não é um tempo grande diante da nossa semana de 7 dias, 8 horas semanais. Só que, assim como Alberto Nogueira, cada um de nós também passa por experiências na sua vida que nós procuramos, diante das dificuldades, abandonar aquilo que, porventura, poderia ser a nossa libertação. Quando nós estamos vivendo alguma dor, alguma dificuldade, o que é que nós desejamos? Que de imediato aquilo seja resolvido. E olhe só, aqueles que de fato recebem os espíritos, que trazem esses espíritos, por que que eles passam por esse processo? Exatamente pela necessidade de depuração. Que tipo de depuração? O que é mais prevalente é justamente ele deixar a sua carga material, que se apresenta pelas condições que ele ainda sofre enquanto espírito, que ele não conseguiu abandonar da sua vida. Então, ele precisa daquele momento para poder deixar um pouco essa carga material que ele ainda traz. E olha que momento de caridade, quando não somente aquele que o recebe, mas nós que fazemos parte dessa equipe, vamos vibrar, vamos dizer palavras salutares, vamos mentalmente vibrar para que ele seja bem-sucedido. O que acontece muitas vezes? Estamos nesse grupo e quando aquele que está dialogando, muitas vezes ele não consegue trazer a melhor palavra para aquele caso, os assistentes estão ali. Olha aí, tá vendo? Olha como ela está falando. Por que que ela não vai por esse caminho? Este não é o momento de estar trazendo divergências em relação à palavra daquele que dialoga com o espírito, e sim de nós trazermos à nossa mente o desejo, a vontade de que aquele espírito ele saia renovado, ainda que a palavra utilizada com ele não tenha sido a mais assertiva, o próprio choque anímico estará promovendo aquele espírito, porque deixará um pouco da sua carga material que ele traz, das suas dificuldades, das suas dores. Então, o médio, o intermediário, é aquele que vai captar essas energias e vai, de alguma forma, ficar impregnado se ele também não se trabalha para poder se desligar, para poder não ter as impressões físicas. A finalização da reunião, através da prece, através da fluidoterapia, estará auxiliando a dispersão dessas energias. Mas nós, enquanto pessoas, trabalhadores na área da mediunidade, temos que trabalhar o nosso padrão de pensamento. Aquele que está envolvido nesse trabalho traz no seu pensamento a chave para trazer melhor qualidade ao trabalho, ao exercício da mediunidade. Vamos seguir o próximo. Todo começo é difícil. Só lembrando, né, que nós temos, no começo de qualquer trabalho, as dificuldades para o processo de adaptação. Então, nós temos, né, alguns procedimentos para a conquista da segurança. No livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 12, é o livro da psicografia de João Cleófas, que vem trazendo aí uma série de aspectos a serem considerados, né, para que nós tenhamos essa segurança no desenvolvimento do trabalho. Equilíbrio. Quantas vezes nós, pessoas equilibradas, passamos por situações
que nos levam ao desequilíbrio. Vamos pensar nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Momento de muitas reflexões, momento de volta para o lar, mas é um momento também que nos traz ansiedades, alguns apresentam medo, o medo de ser contaminado, o medo de adoecer, o medo de morrer. Nós continuamos executando o nosso trabalho. Observe, se neste trabalho que requer de nós o equilíbrio e nós não conseguimos nos manter equilibrados, como é que nós estaremos com o nosso padrão de pensamentos? Conseguiremos sintonizar com a espiritualidade superior para poder favorecer o equilíbrio ao trabalho? Nós aqui, na realidade do Brasil, ainda não estamos com a permissão de estar desenvolvendo os trabalhos presenciais, mas nós poderemos estar com o nosso equilíbrio, com o nosso padrão de pensamento, de alguma forma, está auxiliando a esses espíritos. Sabemos que reuniões, elas acontecem no mundo espiritual. E se nós estamos equilibrados, nós conseguiremos ser este trabalhador que no momento presencial está impedido, mas que estamos em condições de, na espiritualidade, estar dando continuidade a este trabalho que momentaneamente está suspenso fisicamente. Então, o equilíbrio, ele pode ser buscado também através de uma leitura, através da prece, através da escuta de uma música. Então, são recursos que favorecem este estar em equilíbrio, é o equilíbrio da nossa mente. Os nossos pensamentos, eles são múltiplos. Se nós não nos organizarmos para que a nossa mente ela também permaneça em equilíbrio, não vamos estar colaborando de maneira efetiva e trazendo qualidade ao trabalho. É preciso pensar que a meditação, ela também é capaz de nos favorecer a este equilíbrio. Nós temos a conduta. O que é que nós podemos falar de conduta? É da moral. Onde é que está a moral? Resposta à questão 629 de O Livro dos Espíritos. O que se pode compreender como se pode definir a moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. Então, a nossa conduta deve ser conforme as leis do nosso Pai. A nossa conduta, ela deve ser pautada no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, ele nos apresenta o código da moral. Então, se nós que temos o Evangelho segundo o Espiritismo traduzindo aquilo que Jesus trouxe, contextualizado, né, pelos Espíritos, nós precisamos estar buscando esta moral em nossa vida. Na medida que estamos sabendo discernir o que é o bem do que é o mal, esse discernimento já é um avanço, mas nós precisamos avançar mais, que é justamente buscando este exercício, trazer para as nossas ações mais ações voltadas para o bem do que voltadas para o mal. Porque nós não podemos nos esquecer que ainda temos as nossas manifestações primitivas. Que manifestações são essas? Partilhamos do conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, mas ainda agimos de maneira egóica, como nós vimos diversas condições neste momento de pandemia, onde os produtos necessários, a exemplo do álcool em gel, do álcool 70, das máscaras, elas começaram a ter preços abusivos, onde as pessoas, além de não conseguir achar, quando se achava, era um preço exorbitante. Quem são essas pessoas que muitas vezes praticam esses preços abusivos? São pessoas
que, em algumas circunstâncias, conheceram e conhecem o Evangelho de Jesus, conheceram ou conhecem a doutrina espírita. Por outro lado, nós temos diversas manifestações de pessoas, de empresas, né, que também trabalham para poder favorecer este momento de pandemia, tornando ele menos sofrido. Nós tivemos conhecimento de uma empresa no Brasil que trabalha com produtos de limpeza, que ela fechou a sua fábrica para trabalhar fazendo sabão em barra, fazendo álcool em gel, para doar a comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, e doações para instituições beneficentes, de maneira a atravessar isso. Então, é a conduta de cada um. E nós, que fazemos parte desse contexto de reunião mediúnica, precisamos estar trabalhando a nossa conduta, a nossa moral, seguindo cada vez mais os passos de Jesus. Aí temos a concentração. A concentração é aquilo que vamos trabalhar para o encontro do equilíbrio, para poder estar educando os nossos pensamentos, deixando de lado aqueles pensamentos que são negativos, aquelas ideias que vão nos deixar deprimidos, angustiados. Este trabalho de concentração, a meditação ajuda muito. Algumas pessoas dizem, eu tenho dificuldade de meditar. Meditar é você congregar o seu pensamento em uma direção. Vamos começar o exercício da meditação de maneira mais rápida. O que é de maneira mais rápida? É eu meditar em um tempo relativamente curto. Na medida que eu observo que os meus pensamentos, eles vão estar sendo canalizados para aquela direção pela qual eu estou optando, isso significa que eu posso avançar mais e mais neste trabalho da concentração. A concentração, ela é imprescindível para nós congregarmos o nosso pensamento na direção da qualidade do trabalho mediúnico. Vamos imaginar que nós estamos, vejo já essa questão, que nós estamos nós estamos em uma sala com 10 pessoas. 10 pessoas precisam, num trabalho mediúnico que é de uma equipe, estar com os pensamentos na direção do trabalho. Vamos imaginar que alguém começa a falar, o espírito, o comunicante, da sua dor, do seu sofrimento, e eu desconecto o meu pensamento e começo a pensar, ai meu Deus, será que eu desliguei o ferro na hora que eu liguei para poder passar a roupa? Será que eu tranquei a porta? Então, estes pensamentos que começam a sair daquele trabalho, eles precisam ser retomados. E nós só vamos retomar se nós nos conscientizarmos de que aquela saída do pensamento, ela é prejudicial ao trabalho. Então, só depende de nós. O exercício é individual e nós precisamos do nosso esforço, da nossa perseverança para poder alcançar o objetivo. Mas foi colocada uma pergunta aí na tela, Márcia Briggs coloca, segundo Kardec, todos somos médiuns, e médios 24 horas. Como mantermos este equilíbrio fora das reuniões mediúnicas? Muito interessante a sua pergunta, Márcia, porque esse equilíbrio a gente deve buscar não somente porque fazemos parte de uma reunião mediúnica. Não é fácil. Vamos dar um exemplo. Digamos que estamos vivendo um momento difícil de relacionamento com o nosso companheiro ou companheira. Hoje é dia de atividade no exercício da mediunidade. Como é que eu posso compatibilizar este equilíbrio diante de uma convivência familiar que está sendo conflituosa? Os recursos
estão à nossa disposição. Se aquele companheiro ou companheira chega e vem a nos agredir, nós temos que silenciar, calar e não responder à ofensa. Esse já é um grande passo. Outro exemplo, nós temos um filho que está rebelde, que está extrapolando no seu modo de proceder, e isso nos incomoda. Vamos fazer aquilo que Jesus nos recomendou, buscar a oração. A oração é o grande recurso que cada um de nós dispõe, fora outros, para poder nos acalmar, nos levar ao equilíbrio nesse momento em que a gente não consegue, como se coloca 24 horas. E como o próprio Kardec coloca que todos nós somos médios, sim, e que neste exercício da mediunidade nós precisamos cada vez mais nos trabalhar para poder receber a influência dos espíritos que estão sintonizando com o nosso padrão de pensamento. Então, se nós permitimos a discórdia, a ofensa, a angústia, o que é que vai sintonizar conosco no momento que a gente briga com alguém? Quem é que vai plugar? É uma tomada. Mediunidade é uma tomada. Este plug, esta afinidade, ela está mediante aquilo que nós estamos também projetando através dos nossos pensamentos. Não é fácil esse equilíbrio, é por isso que ainda estamos nessa condição de espíritos ainda presos a essa matéria. Quando a gente fala de matéria, é este mundo que nos remonta ao desequilíbrio, às angústias, aos medos, às dificuldades, mas nós estamos aqui para superar. E precisamos acreditar no nosso potencial. Salete coloca vigiar e orar sempre. Está posto, inclusive, naquelas recomendações que nós apresentamos. Se nós não buscamos esse caminho do equilíbrio, vai ficar difícil. Neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós ouvimos relatos de muitas pessoas que vivem este desequilíbrio. Como nós podemos ajudar? Em primeiro lugar, orando por aquelas pessoas, mas também nós podemos ajudar com a palavra, com o exemplo. Como é que eu vou ajudar o outro com exemplo se eu também estou desequilibrada? Então, precisamos buscar mais esta sintonia com os nossos benfeitores, com o nosso anjo da guarda, que está certamente a todo tempo nos impulsionando, nos fortalecendo para vencermos a nós mesmos e seguirmos confiantes em nossa trajetória. Ainda falando do que nós precisamos, né? O próximo é exatamente a oração. Aí nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, a questão 659. Qual o caráter geral da prece? Aí a resposta apresenta 3 movimentos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e é pôr-se em comunicação com ele. Então, são 3 movimentos que nós fazemos para poder estabelecer este ato de adoração. Quando nós focalizamos o nosso pensamento para Deus, para o nosso Pai, para o Criador, já é o primeiro movimento da prece. Então, voltando à questão anterior que foi trazida, como podemos ter esse equilíbrio? Se nós estamos diante de uma situação que nos gera conflito e pensamos em Deus, já estamos dando o nosso primeiro passo, que é o pensamento. Então, é pensar nele, é aproximar-se dele. A aproximação, como é que dá esta aproximação com o nosso Pai? Na medida que nós pensamos, nós vamos estabelecendo esta ponte de comunicação com o nosso Pai. Esta ponte, ela ficará mais sólida
na medida que estivermos mais e mais no nosso dia a dia buscando fortalecer esta ponte, este canal de comunicação. Então, pensar, aproximar-se e, por último, pôr-se em comunicação com ele. Então, a oração vai ser este recurso inerente a cada um de nós. Nós podemos estar orando da hora que nós acordamos, que o nosso pensamento vem no despertar, e exatamente estarmos encontrando no nosso dia de 24 horas, não somente no minuto que a gente acorda e na hora de dormir, aquela prece rápida, que às vezes estamos sonolentos, estamos cansados, e que vem aquele desejo mesmo. Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizer: eu estava rezando, dormi que nem terminei a prece. Isso acontece com as pessoas, principalmente quando nós estamos muito cansados. E aí, qual é a recomendação? Está muito cansado? Se você deitar, você vai adormecer? Faça a sua oração sentado, em pé, mas não se permitir não terminar a oração porque você adormeceu. Então, são questões que o próprio autoconhecimento também vai nos levar ao burilamento das nossas dificuldades. Quanto tempo eu tenho orado nas 24 horas do meu dia? Eu só lembro na hora que eu acordo, eu só lembro na hora que eu vou dormir, eu só lembro quando eu acordo ou quando eu vou dormir. Este canal de comunicação, ele tem que ficar cada vez mais intenso, porque isso irá favorecer, irá trazer qualidade ao nosso trabalho mediúnico. Depois vem a disposição. O que é a disposição? É você exatamente estar disposto a. É você colocar a sua energia para o trabalho. Não é como eu estou nessa reunião que foi criada, vai fazer 18 anos, 21 de novembro, da reunião mediúnica que nós dirigimos. Qual é a minha disposição, passado 18 anos, para o exercício deste trabalho? Nós precisamos estar a cada dia inseridos neste trabalho com a disposição do primeiro dia, porque a disposição é aquilo que nos dá motivação. Quanto mais disposição nós apresentarmos naquele trabalho que estamos desenvolvendo, muito maior será a resposta na qualidade daquele trabalho. É claro que, eventualmente, surgem indisposições, surgem situações que nos afastam dessa grande disposição, mas isso também precisamos estar atentos. Será que condições em nossa vida não estão se apresentando para nos afastar deste compromisso? Nós devemos estar cada vez mais conectados com aquele trabalho, exatamente para oferecer o que de melhor possuímos, trazendo qualidade e respostas para aqueles que buscam, através das suas dores, estar se renovando, se fortalecendo, encontrando um novo caminho por onde trilhar, tomando consciência daquilo que foi um desastre na sua vida, daquilo que foi os seus erros cometidos e com a disposição da renovação. A humildade. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, e no item 11, o orgulho é item 8, o orgulho e a humildade. Então, a humildade é completamente contrária ao orgulho. E o quanto estamos sendo humildes neste trabalho que nós estamos a desenvolver. E no próprio capítulo desse trecho do Evangelho tem que, sem a humildade, nós não conseguimos fazer a caridade para aqueles que estão a nos buscar. Então, é também estar reconhecendo os seus erros e procurando estar acertando na sua caminhada. Tudo isso
depende de nós. Depende do nosso trabalho cada vez mais intenso, do autoconhecimento, para poder estar se afastando cada vez mais do orgulho e estar trazendo a humildade, que é justamente aquela condição onde nós nos encontramos, nos sentimos como irmãos da nossa humanidade. Esse deve ser o nosso exercício. E temos, por fim, o amor. O amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. Nós temos também a lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E lá, a primeira frase que tem deste tópico, lei de amor, é que o amor resume toda a doutrina de Jesus. O quanto nós estamos desenvolvendo este amor? Quanto mais nós desenvolvemos o amor, mais estaremos aptos para a qualidade nesse exercício mediúnico. Por quê? Aquele sofredor que bate à nossa porta para o exercício da mediunidade, ele precisa, em primeiro lugar, receber essa energia amorosa que o vai envolver e se sentir amado. Quantos deles se apresentam trazendo as suas dores por não ter sido amado, por não ter sido reconhecido? Então, precisamos avançar nesses 3 aspectos que a lei do amor também apresenta. Os 3 estágios: instinto, sensação e sentimento. Instinto é o nosso começo. É quando nós ainda não descobrimos o outro e vivemos pela sobrevivência. É a luta pela sobrevivência muito presente no reino animal. Aí nós avançamos e vamos para a sensação. Avançando um pouco mais, vamos para o sentimento. E conforme o próprio Evangelho coloca, o ponto auge do sentimento é o amor. É este amor que emana do nosso íntimo e que cada um de nós tem esta centelha do amor. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E o nosso Pai, ele é infinito amor e misericórdia. E quando nos criou, simples e ignorantes, ele deixou em cada um de nós esta centelha que precisa desabrochar, que precisa se expandir, que precisa avançar para que nós possamos cada vez mais em nosso exercício, em nosso desenvolvimento, estar amando ao outro, amando ao desconhecido, amando ao infeliz, como se fosse o nosso irmão. Esta é a nossa caminhada. Então, fazendo uma retrospectiva, existem outras questões que a gente poderia estar trazendo aí, mas essa síntese, ela foi apresentada por João Cleófas no capítulo 12 do livro Intercâmbio Mediúnico. Então, são aspectos que nós precisamos observar em nosso cotidiano. Onde eu preciso melhorar em termos de equilíbrio, em termos de conduta, na minha concentração. Falando de concentração, nós estamos neste mundo virtual que nos conclama a estar na frente de um computador que é bem diferente do mundo que nós vivemos presencial. Está falando neste momento, trazendo esta aula virtual, não é a mesma coisa de que estarmos diante de um público, estar interagindo, estar ouvindo as experiências individuais para poder estar compartilhando as nossas experiências também e os caminhos que podem juntos nos levar a alcançar ao propósito estabelecido. Então, não é fácil. Observe que João Cleófas, ele trouxe esses elementos por considerá-los imprescindíveis para a conquista da segurança que vai dar qualidade no trabalho.
Então, cabe a cada um de nós se encontrar entre cada um desses pontos e poder se trabalhar para que cada vez mais nós possamos trazer esta vivência, trazer esta qualidade para o trabalho que nós nos propomos. Lembrando do caso inicial de Alberto Nogueira. Será que nós não pedimos muitos desafios e também recebemos como magnânimo que é o nosso Pai, diante de tantos pedidos para poder estar atravessando os desafios e se libertando? Ele também nos concedeu esta oportunidade de estarmos vinculados à reunião mediúnica, oferecendo o nosso labor uma vez na semana, 2 vezes na semana. E o que é que nós precisamos cada vez mais trabalhar para trazer esta qualidade? Está posto aí e nós temos os nossos desafios. São muitos a cada dia quando nós nos levantamos. Nós estamos muitas vezes vivendo no equilíbrio e chega uma condição que nos desequilibra. Então, esta coerência, esta conduta, este equilíbrio está a cargo de cada um de nós. Porque se nós recebemos a tarefa, é porque tínhamos condições de executar e de executar com louvor. Vamos estar trazendo as nossas reflexões, aquilo que se apresenta de possibilidades para o nosso crescimento, para que nós possamos atingir a plenitude. Nós já estamos a 1h05, praticamente, né? Nós temos mais coisas para poder falar, mas eu queria saber se não tem perguntas diante daquilo que a gente colocou aqui, se a gente continua falando mais alguma coisa. Vocês têm alguma pergunta que foi colocada aí, Lina, que está dando suporte? Se não tem, a gente vai seguir com o próximo slide, então. Olhe, dúvidas nos faz crescer. Então, uma síntese, né? O labor é um labor de autoburilamento, o labor mediúnico, o intercâmbio mediúnico. Então, nós precisamos estar cada vez mais nos trabalhando das nossas mazelas, das nossas dificuldades. São justamente esses trabalhos que irão levar ao nosso amadurecimento, ao nosso processo de crescimento para atingir a plenitude. Então, este labor começa com o nosso próprio olhar para dentro de si mesmo e verificando o que eu posso fazer para melhorar a cada dia de trabalho a que eu me coloco à disposição. Então, vamos trazer esta reforma íntima como um exercício necessário e importante para que eu possa trazer qualidade à prática mediúnica. Preparar o meio. O que é preparar o meio? É sair de si mesmo. Quando a gente diz sair de si mesmo, é para eu não ficar com este olhar voltado apenas para as questões que dizem respeito a mim, que dizem respeito à minha vida pessoal, à minha vida conjugal, à minha vida familiar. É pensar que existe muito mais além da minha vida, da minha família, e que é isso que eu preciso trabalhar para poder alcançar esta maturidade, este crescimento, que é o destino de cada um de nós, alcançar a perfeição. Recusa em ascender. Nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Recusa em ascender significa sintonia com espíritos inferiores. O que é essa recusa em ascender? Quando aparece o primeiro obstáculo para o exercício da mediunidade.
quando, diante dos obstáculos que aparecem, eu vou, na minha condição de comodidade, fazer igual a Alberto Nogueira. Eu comecei a sentir uns desconfortos de ordem física e atribuí à mediunidade. E a mediunidade, em algum momento, ela vai estar trazendo, sem sombra de dúvidas, essa dor de cabeça, esse desconforto físico, é um mal-estar. E se nós pensarmos que a mediunidade não vai causar um adoecimento, que esses desconfortos que surgem, eles podem estar justamente sendo aquele desafio para eu fazer a escolha acertada e continuar no desenvolvimento do meu trabalho, tudo isso só irá favorecer ao meu processo de crescimento. Então, nós precisamos ficar atentas que, na medida que eu dou campo, eu dou vazão àqueles pensamentos ou àqueles desconfortos, no momento que o meu pensamento cai de sintonia, eu vou estar oferecendo o campo favorável para que a espiritualidade inferior possa conectar comigo. E o que é que eles desejam? Exatamente nos afastar daquele trabalho que está proporcionando o benefício para outros que muitas vezes são seus inimigos. Temos que estar alertas em relação a isso. Trabalhar as más inclinações. Será que nós reconhecemos em nós aquilo que são as más inclinações? Ou ainda estamos somente observando aquilo que é de qualidade, aquilo que é de positivo, aquilo que eu apresento nas condições dos diversos contextos nos quais eu estou inserido, seja na casa espírita, seja no meu ambiente de trabalho, seja na família? Todos nós carregamos dentro de si o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o ciúme. Cada um apresenta uma, duas, três coisas. Então, essas más inclinações, elas precisam ser trabalhadas, porque é exatamente através deste trabalho que cada vez mais estarei levando qualidade ao exercício da prática mediúnica. Só depende de nós estarmos trabalhando nesse sentido para que o concurso mediúnico seja um testemunho de amor. Então, é vencer todas as barreiras. Naquele dia que você teve algum conflito no seu trabalho e que você sabe que aquele dia é o dia do trabalho mediúnico, os conflitos, eles não vão deixar de existir. E podem observar quantas coisas acontecem no dia da reunião mediúnica para nos tirar do foco, do eixo do trabalho. Mas esses desafios, eles são sinais que poderemos fazer a melhor escolha e suplantarmos através dos nossos recursos, como a oração, como a meditação, como a escuta de uma música, a leitura de um livro, de uma mensagem edificante. Tudo isso eu posso estar buscando na minha caminhada para vencer as dificuldades e os desafios que se apresentam. Eu não posso me entregar à dificuldade, ao problema, à dor, esquecendo do compromisso anteriormente assumido para o nosso crescimento, para a nossa libertação. Então, depende de cada um de nós fazer esse movimento, porque estaremos cada vez mais recebendo o apoio da espiritualidade superior, na medida que o nosso padrão de pensamento vai estar buscando esta conexão. E aquilo que nós falamos anteriormente, quanto mais nós investirmos nesta busca pessoal, nesta conexão com a espiritualidade superior, melhores serão as respostas. E não podemos jamais esquecer
de que nem sempre o pedido que nós fazemos através da oração terá resposta no tempo que eu desejo que ela chegue. Muitas vezes, a resposta ela chega em termos de coragem, de fortalecimento, mas na nossa inquietude, a nossa dor, a nossa dificuldade, nós queremos que seja logo resolvida. Não vamos estar confundindo as coisas e atribuindo ao exercício da mediunidade as dores e as dificuldades da nossa existência. Vamos pensar que sem elas, talvez nós estivéssemos em condição pior. Então, é uma busca incessante, é um testemunho de amor bem eficiente, bem eficaz, na medida que cada vez mais houver esse esforço pessoal para poder se libertar das nossas más inclinações. Alguma pergunta? Sem perguntas, mas examinando a aula. Muito bem, Tadeu. Neste exame que você está fazendo aí, não tem nada que surgiu de questionamento ou qualquer outro? Tem alguma dificuldade? Vocês queriam trazer alguma experiência? Isso é muito importante, a gente compartilhar as nossas experiências, as nossas dificuldades. Não há nada? Sempre um bendito investimento. Isso é para a nossa vida toda. Importante isso que você trouxe, Márcia, porque não é fácil. Se nós pensarmos que já transitamos por outras experiências, experiências que foram mal sucedidas, experiências que nós assumimos o compromisso de sermos vitoriosos e que não conseguimos, o nosso planeta ainda está em provas e expiações, mas transitando para a regeneração. Nesse trânsito para a regeneração, cada um de nós tem o seu papel como construtor desse mundo melhor que começa a partir de nós mesmos. Então, é necessário esse mergulho e este incentivo para o outro que está ao nosso lado, tentando acertar e muitas vezes não acerta, para que nós possamos ser este cajado que vai amparar a sua caminhada, como nós gostaríamos também de ter um cajado que nos foi ofertado para amparar a nossa caminhada. O exercício mediúnico é um exercício de caridade, porque nós estamos dedicando um tempo para este trabalho, um tempo das nossas existências para auxiliar ao outro, não esquecendo aquilo que nós falamos anteriormente, que nós somos os primeiros beneficiados quando buscamos estar ajudando ao outro. Então, esta deve ser a pauta das nossas existências. Diana pergunta se qualquer pessoa pode trabalhar em reunião mediúnica. Qualquer pessoa, sim, mas trabalhar numa reunião mediúnica não é obra do acaso. Hoje, eu acho que devo começar a trabalhar na mediúnica e vou começar. É importante fazer os cursos básicos que as casas espíritas oferecem, porque este curso básico é um momento que nós estamos aprendendo mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e o preparo é essencial para a atividade, porque Joana de Ângeles coloca no capítulo 12, se eu não me engano, do livro Alerta, que nós precisamos estudar a doutrina espírita e se estudar. Então, no momento que nós estamos cursando os diferentes módulos do estudo sistematizado da doutrina espírita, esse estudo leva ao autoconhecimento, ao autoestudo, a esta recomendação de estudar a doutrina e estudar-se. O que é esse estudar-se? É justamente fazendo o nosso movimento para domar as nossas más inclinações.
todo trabalho que nós iniciamos, nós necessitamos de um preparo. Às vezes, tem indivíduos que conseguem se preparar de maneira mais acelerada, mas é importante, é básico, é fundamental que a gente passe um tempo no estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o preparo para poder integrar a essas reuniões. Mais alguma pergunta? Não no momento. Tadeu, você está aprofundando, está dizendo que não tem questão no momento. Nós já estamos há quase 1h20. Eu não sei se Isabel coloca a mediunidade presente dada a todos nós pelo Pai Maior. É isso mesmo, Isabel. E se nós reconhecemos que é um presente, nós precisamos cada vez mais investir para estar tendo o resultado que a espiritualidade espera com este trabalho. É correto, Rosângela pergunta se é correto praticar a mediunidade no seio familiar em dias do Evangelho no lar. A resposta é não. Apesar de que no início dos fenômenos mediúnicos, inclusive do próprio Kardec, quando passou a investigar os fenômenos, eles aconteciam em casa. Na atualidade, nós reconhecemos que este exercício deve ser na casa espírita. A casa espírita, ela dispõe dos recursos, né, para o atendimento, né? A mediunidade, ela precisa ser educada justamente para não favorecer no ambiente domiciliar o processo da comunicação. Com o estudo, com esta educação que a gente vai fazendo ao longo do tempo, nós conseguiremos estar segurando as comunicações. O médium educado, ele sabe que ele tem um momento certo para poder dar as suas comunicações, e o ambiente do lar, ele não está preparado para isso. Conforme nós falamos anteriormente, no passado isso acontecia, um passado até recente, nós soubemos, né, de reuniões que se realizavam nos lares, mas a recomendação é na casa espírita. Sabemos que estamos vivendo nesse momento de pandemia e que as casas espíritas, elas não estão realizando as reuniões mediúnicas. Tomamos até conhecimento de uma determinada instituição estar fazendo reunião mediúnica online. Na verdade, esse não é o procedimento adequado. Inclusive, após se tomar conhecimento, o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele nos trouxe uma recomendação a respeito dessas reuniões online. O que é uma reunião online? É onde cada um na sua casa está fazendo o exercício da mediunidade. Então, seguindo até a própria recomendação do nosso presidente, né, Jorge Godinho, da Federação Espírita Brasileira, não é recomendado a realização de reunião mediúnica no lar.